Sejam então bem-vindos a uma hora com o novo espaço da grelha informativa da ERDS, que visa percorrer a região do Médio Tejo, nomeadamente os 13 concelhos que a compõem, ficando a par da respectiva atualidade e conhecendo o futuro que é proposto por quem foi eleito nas recentes autárquicas de 1 de outubro. Todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, teremos então oportunidade de ver e ouvir os presidentes das câmaras municipais que fazem então parte do Médio Tejo, sendo que, para começar, temos em estúdio Sérgio Oliveira, protagonista de uma das mudanças registadas na região, precisamente no concelho de Constância. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioerdes.pt, com transmissão por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, e ainda pela operadora MEL, neste caso para os clientes desta plataforma, sendo que basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta apresentação, recordo-lhe então que a Sérgio Oliveira venceu as eleições em Constância pelo Partido Socialista, totalizando 53,82% dos votos, num total de 1.311, o que lhe valeu a maioria absoluta e também retirar uma gestão já histórica que o PCP, neste caso o CDU, tinham neste concelho. Vamos então dar início a este Uma Hora com, saudando o nosso convidado. Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Permita-me então começar esta nossa conversa pelos resultados das eleições, recuando então até esse dia 1 de outubro, e pergunto-lhe o seguinte: no seu entender, foi a CDU que perdeu as eleições ou foi mesmo a sua candidatura que as ganhou de uma forma inequívoca? Pronto, eu não tenho dúvidas e não gosto de ser prepotente nestas coisas, que foi a conciliação desses dois fatores, ou seja, o desgaste de 32 anos da CDU e, por outro lado, efetivamente, uma candidatura protagonizada pelo Partido Socialista que criou uma dinâmica e uma esperança num futuro melhor às pessoas, que levou efetivamente ao resultado que o Partido Socialista obteve no dia 1 de outubro. Nós, ali a meio da campanha eleitoral, sentíamos na rua que íamos ganhar as eleições e, como eu disse, no dia 1 de outubro, também em plena Praça Alexandre Herculano, não esperávamos ganhar com a diferença que efetivamente ganhámos. Foi um voto de confiança, uma responsabilidade grande que temos em corresponder às expectativas de todos aqueles que confiaram no nosso projeto político, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Ou seja, esperava ganhar. Esta maioria absoluta surpreendeu ou não? Eu não fiquei surpreendido com a questão da maioria absoluta, porque eu achava que a dinâmica das outras candidaturas que democraticamente se apresentaram às eleições não iriam atingir resultados para eleger ninguém para o Executivo Municipal. Isso foi sempre a minha perspectiva desde o início. Portanto, a questão da maioria absoluta para mim era um dado adquirido, ganhasse o Partido Socialista ou ganhasse a CDU, portanto quem ganhasse ia ter maioria absoluta. A diferença de votos do Partido Socialista para a CDU é que eu nunca pensei que atingisse mais de 500 votos de diferença. Quando se propôs e quando aceitou então este desafio de concorrer à Câmara Municipal de Constância, logo no início, e tendo em conta o passado de Constância relativamente às eleições autárquicas, onde a CDU, o PCP levavam sempre a melhor, estava confiante, ou era um tiro no escuro, ou tinha mesmo argumentos para convencer a população a mudar então de gestão na autarquia? Sabe que ao início houve muitas pessoas que diziam que esta candidatura era só para uma rampa de lançamento para daqui a 4 anos efetivamente ganhar a Câmara Municipal à CDU. Eu nunca encarei o desafio de me candidatar a Presidente de Câmara sob essa perspectiva. Portanto, eu candidatei-me sempre desde o início para ganhar. Dei tudo o que tinha e o que não tinha, e falei com imensa gente para conseguir ganhar as eleições. Portanto, o objetivo foi sempre ganhar as eleições. Portanto, não foi nenhum tiro no escuro. Obviamente que havia situações ao início que foi difícil ultrapassá-las, não dentro do Partido Socialista, mas externamente, porque sou uma pessoa nova, continuo a ser novo. Portanto, houve um discurso um bocado anti-idade, mas de resto sempre entrei neste desafio para ganhar. Mas discurso das outras forças políticas, sentiu isso também de alguma parte da população? Sim, inicialmente, quando se tornou público que eu era o candidato do Partido Socialista, houve muito esse argumento, que depressa desistiram, porque, para além de outros exemplos de presidentes de Câmara que ainda foram eleitos mais novos do que eu, e propriamente em Constância, portanto o nosso primeiro presidente de Câmara, a seguir ao 25 de Abril, quando foi eleito, tinha apenas 29 anos,
e os seguintes, o histórico presidente António Mendes também foi com 30 e poucos, portanto, um bocadinho mais velho do que eu, mas pouco mais. Mas o meu argumento foi tão simples como isto. Quem quiser basear, quem quisesse basear a campanha eleitoral nos atributos e na idade dos adversários, é porque efetivamente não tinha ideias, era um vazio, não existia projeto político, porque nós não estávamos em nenhum concurso de modelos em que fosse relevante a cor dos olhos ou a cor do cabelo ou sequer a idade. Chegado então à presidência da Câmara Municipal de Constância, ou melhor, ainda antes, durante o período de campanha e preparatório para a campanha, sabe aquilo, ou sabia aquilo que iria encontrar na Câmara ao nível de saúde financeira, chamemos-lhe assim? Sabia, com os mecanismos que hoje existem no controle das câmaras municipais, aquilo que se verificava há uns anos, todos nós sabemos, às vezes coisas escondidas dentro de gavetas, coisas desse género. Portanto, hoje não é possível fazer isso. Portanto, e apesar das divergências políticas que nos separam da CDU, nós sempre entendemos que as pessoas que estavam à frente da gestão da Câmara Municipal eram pessoas responsáveis e que não iriam fazer uma gestão financeira que levasse à ruína do município. Portanto, aquilo que digo sem qualquer tipo de constrangimento é que a situação financeira da Câmara não é desafogada, porque não é, mas também não é má. Muito bem, antes de centrarmos a nossa conversa no futuro, porque ao fim e ao cabo acaba por ser o mais importante deste espaço, permita-me já falar do presente e de duas situações que marcam a atualidade recente do Concelho de Constância, que tem a ver com o encerramento da Torre do Parque Ambiental de Santa Margarida, também do Parque Infantil de Montalvo. Muito diretamente pergunto-lhe, estava aqui em causa a segurança de quem utiliza ou utilizava estes dois espaços? Sim, estava completamente. Portanto, eu quando cheguei à Câmara Municipal, na primeira semana de mandato, existia um relatório da Proteção Civil no que concerne à Torre do Parque Ambiental, em que as fotografias tiradas, e depois eu fui fazer a avaliação no terreno, efetivamente apontavam no sentido que não existia condições para ninguém subir àquela infraestrutura, porque os pilares fundamentais, estruturais, as bases da Torre do Parque Ambiental estão com fissuras que cabe lá duas mãos juntas, portanto. E existia esse relatório, e existe a Proteção Civil, que aconselhava efetivamente o encerramento. É um relatório de quando? Eu não sei precisar agora a data. Eu sei que o relatório foi feito antes da tomada de posse e do nosso início de funções. Portanto, a torre encontrava-se já com umas fitas daquelas de segurança cá em baixo colocadas, mas qualquer pessoa conseguia transpor aquela barreira. E para além disso, eu entendo que uma gestão pública não passa por se encerrar um equipamento sem se informar a população que o equipamento foi encerrado. Portanto, e o nosso papel foi encerrar o equipamento e dar conta à população de que efetivamente o equipamento tinha sido encerrado. Isto no que refere à Torre do Parque Ambiental. Relativamente ao Parque Infantil de Montalvo, existe um auto levantado pela ASAI, o processo está a decorrer. Na semana em que tomámos a decisão de encerrar o Parque Infantil também, o Sr. Vereador Jorge Pereira recebeu um município que disse que tinha apresentado também uma queixa junto da ASAI pela falta de condições de segurança. Portanto, e nós avaliámos esta situação com o técnico do desporto da autarquia que tem a responsabilidade da verificação dos parques infantis e entendemos que a melhor solução seria efetivamente encerrar aquele espaço. Também com isto quer dizer que estas medidas não foi no sentido de um aproveitamento político, de chegarmos e dizer isto estava tudo degradado e vamos encerrar isto. Não foi nesse sentido. E quero dizer isto com muita sinceridade. Eu não me sinto infeliz em, na primeira semana de mandato, ordenar o encerramento de dois equipamentos. Bem pelo contrário, senti-me triste, porque são duas infraestruturas que nós temos agora que estudar a possibilidade de as reabilitar e nenhum Presidente de Câmara se sente feliz, seja no início do mandato, havendo continuidade ou não da mesma força política, em encerrar equipamentos no seu concelho. Portanto, eu queria deixar isto bem claro. Mas quer num caso, quer no outro, há soluções à vista? A Torre do Parque Ambiental estamos em avaliação atualmente, porque a estrutura, o que está degradado é, como referi, os pilares, as traves de madeira. Portanto, todo o outro revestimento de madeira foi substituído, pelo menos pela informação que tenho dos serviços técnicos, há 2 anos. Ou seja, nós estamos a ponderar se substituindo apenas os pilares, as traves de madeira, se consegue reaproveitar tudo o resto, ou se existe uma alternativa de desmantelar aquela torre por completo e pensar noutra alternativa. Mas isto também exige
uma ponderação, claro. A visualização da situação financeira da Câmara, se existe margem, se não existe, se isto será uma prioridade neste momento atendendo às emergências, outro tipo de emergências que existem no Conselho. É uma ponderação que está a ser feita no Executivo Municipal. Também ainda faremos agora, dia 21 mês, que tomámos posse, portanto, como costuma dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Muito bem, então centremos atenções no futuro, naquilo que tem projetado para o Conselho de Constância, nomeadamente nestes próximos 4 anos. Eu acredito que Constância, pertencendo a uma região do interior, com as condicionantes e vantagens que essa localização tem, mas acredito que uma das suas prioridades, seja fixar e atrair mais pessoas para o Conselho. O que é que tem em mente, então, nesse sentido? Pronto, nós estamos já a trabalhar em 2 linhas essenciais para conseguir atrair população para o nosso Conselho. Nós também sabemos que parte da atração de pessoas, por vezes, depende de políticas de âmbito nacional, que a política local às vezes não pode e nem tem essa influência decisiva na atração de população, mas nós, como eu sempre disse, não podemos cruzar os braços e desistir e deixar que as coisas continuem como estão. Portanto, nós avançamos em 2 caminhos, ou seja, nós entendemos que a população só se fixa se efetivamente existir emprego no Conselho, se houver a criação de emprego, e para a criação de emprego é preciso que se fixem empresas. E para isso é preciso criar mecanismos, efetivamente, que nos permitam competir e que nos permitam atrair esse investimento privado que é essencial para o Conselho. E nós temos 2 medidas essenciais. Portanto, nós tínhamos no nosso programa eleitoral a criação de um regulamento de apoio ao investidor, através do qual serão consagrados um conjunto de isenções e de benefícios fiscais às empresas que se instalem no Conselho. Isto constava do nosso programa eleitoral e é um trabalho que foi iniciado ainda na anterior gestão autárquica, ali uma semana antes do início da campanha eleitoral. Foi levado à última reunião de Câmara o início da criação desse regulamento, e também já solicitámos à Agência de Modernização Administrativa que nos facultasse formação a funcionários nossos para abrirmos um gabinete de apoio ao investidor. E o que será isto? Será um gabinete em que uma pessoa tem uma ideia de negócio, se dirige lá e alguém lhe explica o que é que tem que tratar, o que é que não tem que tratar para montar o negócio. Portanto, será na verdade uma agência facilitadora do investimento. Menos burocracia. Menos burocracia que o Conselho atualmente não tem. E o que é que tem o Conselho de Constância para oferecer a potenciais investidores? Quais é que são as mais-valias? Temos uma zona industrial que está a sua localização privilegiada, ali com a A23 ao pé. Estamos a pouco mais de 15 minutos do nó da A1. Portanto, temos ali infraestruturas e acessibilidades boas para quem queira efetivamente investir. E depois temos também a nossa localização geográfica. Estamos a 1 hora de Coimbra, estamos a 1 hora e pouco de Lisboa. Portanto, são razões mais que válidas para quem tenha interesse em investir no nosso Conselho, venha ali investir. No seu entender, hoje por hoje, Constância já tem ao seu dispor um manancial de empresas que permitem ao município poder viver de consciência tranquila, apesar de se querer sempre mais. Mas já foi feito um bom trabalho de captação nesse sentido, ou não? Não, repara, a zona industrial de Montalvo nasceu numa altura em que praticamente todos os concelhos viram fixar-se empresas, portanto não foi nada que, obviamente, que a visão de criar uma zona industrial, de vender os terrenos a 2 euros o metro quadrado, foram iniciativas válidas e positivas. Não estamos aqui para dizer que tudo foi feito mal, não é essa a nossa posição. Agora, efetivamente, foi a coincidência do destino. Portanto, o Conselho hoje tinha um conjunto de empresas que, entretanto, no último ano encerraram, como é a Tran, como a Goma Campos, que encerrou agora em outubro. Portanto, e nós temos que, efetivamente, criar mecanismos, através daqueles 2 instrumentos que eu referi, ao outro que eu acho que é muito importante, que é o Presidente de Câmara exercer uma diplomacia económica, o Presidente de Câmara falar com os empresários, mostrar sempre disponibilidade para os ajudar a resolver os problemas dentro daquilo que conseguir fazer. Portanto, e acho que é este o papel da Câmara Municipal, de forma a trazer mais empresas e criar mais emprego e com isto fixar mais população. É do entendimento que um Conselho como Constância poderá estar mais aberto a empresas de grande quilate, por assim dizer, ou valerá mais a pena ter outras empresas de menor nomeada, mas que em caso, e já aqui sublinhou infelizmente casos de encerramento de empresas, mas nesses casos fatídicos não haja um impacto tão negativo na comunidade como existiu recentemente?
Repare, eu nesta altura do jogo eu não faço seleção do tipo de investimento, portanto eu, para mim, seja uma pequena ou média empresa ou grande empresa, aceito todos, e o Conselho está aberto a receber todos e a ajudar todos que queiram lá investir. Obviamente que nós sabemos que aquelas grandes empresas de 300, 400, 500 trabalhadores atualmente é mais difícil, fruto da própria evolução tecnológica e da globalização. Isso não existe, ou se existe são pequenos nichos. Portanto, não é, o que eu quero transmitir é que o Conselho de Constância quer ser um parceiro dos empresários e que está aberto a receber todas as ideias de negócio, desde uma ideia de negócio de abrir um simples mini mercado até abrir uma grande empresa. Portanto, nós estamos abertos a todas ao investimento privado que queira efetivamente fixar-se em Constância. Está na perspectiva, por exemplo, mexer na derrama ou mesmo no preço do terreno relativamente aos lotes? Pronto, eu relativamente a isso não queria ainda estar a comprometer-me com nada. Portanto, nós, o orçamento também para nós relativamente à derrama e ao IMI e à taxa de direitos de passagem, nós mantivemos as taxas que estavam em vigor, que tiveram em vigor em 2017, serão mantidas para 2018, porque entendemos que tomámos posse há pouco tempo e não queremos estar a tomar decisões precipitadas. E aliás, quero voltar um bocadinho atrás nesta questão, para deixar isto também clarificado a todos. No seio do Partido Socialista havia algumas pessoas que defendiam que nós nos devíamos comprometer no programa eleitoral com uma descida de impostos. Devíamos de fazer essa promessa. Eu opus-me sempre a esse caminho, porque eu não sabia como é que iria encontrar a realidade financeira da Câmara, e mesmo conhecendo hoje a realidade financeira da Câmara por dentro e por fora, não me sinto ainda com capacidade para decretar uma baixa de impostos. Portanto, este ano ficaremos assim. Para o ano, logo se verá como é que as coisas correm, até porque a derrama é um imposto que nós nunca sabemos muito bem, porque a autoridade tributária não nos dá as informações, nós nunca sabemos muito bem o que é que contamos de ano para ano, portanto, e não quero estar a tomar uma decisão precipitada que depois me poderá sair caro. Obviamente que, politicamente, se eu agora baixasse o IMI, o meu estado de popularidade aumentaria muito. Mas eu também não estou a trabalhar nem guio a minha ação diária a pensar nas eleições daqui a 4 anos. Portanto, eu guio a minha ação diária naquilo que acho que é melhor para o Conselho e na defesa dos interesses do Conselho de Constância. Muito bem, então já aqui exemplificou como pretende ajudar a fixar e a cativar mais pessoas para o Conselho de Constância com essa captação de investimento. No que diz respeito às pessoas propriamente ditas, permita-me agora aqui começar por focar a questão da habitação, nomeadamente no centro histórico de Constância. Tem havido capacidade para incentivar a regeneração urbana? Tem isso em mente? É um trabalho que tem sido feito? Há imóveis disponíveis para, por exemplo, os casais jovens possam alugar, possam comprar? Como é que está o mercado nesta altura? Pronto, o mercado de arrendamento no Conselho não é um mercado grande, não é, portanto é um mercado limitado. A autarquia tinha alguns imóveis em estado avançado de degradação que ainda no anterior mandato foram vendidos por asta pública, portanto o património que o município atualmente dispõe não é muito, e o que tem são algumas casas em regime de arrendamento livre, salvo erro, se a memória não me falha, 2, e o restante é habitação social. Portanto, o que eu acho que também não existiu, e focando-me no núcleo histórico de Constância, é porque está definida uma zona da área de reabilitação urbana. E uma zona da área de reabilitação urbana, o Estatuto dos Benefícios Fiscais consagra um conjunto de vantagens às pessoas que tenham interesse em recuperar o edificado nessas zonas, desde um abatimento no IRS, desde o IVA na construção civil, que deixará de ser 23% e é 6%. Portanto, e esta publicidade, esta gestão de marketing por parte do município não tem sido feita. Portanto, a nossa aposta passará por aí, ou seja, efetivamente na página do município fazer ações de sensibilização. Nós temos o núcleo histórico dentro de uma área de reabilitação urbana e quem estiver interessado em investir goza destes benefícios fiscais, que não é o município que dá, mas é sim o Estado Central que os tem consagrado na legislação correspondente e que dá. Portanto, o caminho será sempre esse. Porque eu não defendo, e disse isso já muito claramente no dia da tomada de posse, acho que no Conselho de Constância foi seguida uma política errada nos últimos 20 anos, que foi construir urbanizações fora dos núcleos históricos, quer da vila, quer dos lugares e das aldeias, deixando
esses núcleos completamente desertificados. Ou seja, o que eu defendo é que eu não sou contra a construção de urbanizações novas. Agora, isso devia ter sido acompanhado, por outro lado, com incentivos à reconstrução daquilo que existia. Portanto, o que se passa hoje no concelho, tirando 2 ou 3 exceções, não mais do que isso, é que os núcleos da vila, o núcleo histórico da vila e de alguns lugares e de algumas aldeias estão completamente desabitados e desertificados. Portanto, e uma promessa minha foi que eu, neste mandato, não farei nenhuma urbanização nova. Portanto, o foco será na reconstrução daquilo que existe. Até porque nós temos que acompanhar aquilo que é feito a nível europeu, e a União Europeia já tem um conjunto de documentos que seguem esse sentido, ou seja, não permitir que os perímetros urbanos cresçam, mas sim que no núcleo das vilas, das cidades e das aldeias haja uma preocupação em recuperar aquilo que efetivamente existe. Eu vou só aqui abrir um parênteses para tentar aqui acompanhar ou tentar perceber o processo de evolução não só da sede de concelho, mas também das freguesias. Neste caso, há alguma freguesia que careça de mais atenção relativamente às outras não? Sim, em Santa Margarida da Coutada tem alguns lugares e algumas aldeias que efetivamente há ruas em que vive 2, 3 pessoas, não vive mais do que isso, portanto casas completamente degradadas, casas completamente em situação de ruínas. Portanto, enquanto na freguesia de Montalvo também já vai havendo algumas casas desabitadas, mas também tem havido alguma recuperação do edificado. Portanto, neste momento, as 2 freguesias mais preocupantes é a freguesia de Constância, o núcleo histórico de Constância, a zona histórica de Constância e efetivamente a freguesia de Santa Margarida. Muito bem, ainda falando nesta capacidade de atração, e vamos continuar nos casais mais jovens ou casais que tenham filhos em idade escolar, na educação, na oferta de educação que o Concelho tem para oferecer, passa a redundância, está na sua mente também melhorar alguma coisa? Quais é que são os projetos que têm em vista? Tudo o que nós tivermos ao nosso alcance para melhorar a vida dos nossos alunos e dos nossos estudantes no Concelho, faremos. O Concelho neste momento, e isso aí há que dar o mérito ao agrupamento de escolas de Constância, efetivamente nós neste momento temos uma percentagem de alunos fora do Concelho considerável, que frequentam o agrupamento de escolas devido à qualidade que o agrupamento tem e às condições que o município proporciona também. Portanto, o município participa aos passos escolares até ao 9º ano a 100% e do 10º ano ao 12º ano em metade desse valor. Portanto, e nesse aspecto tudo faremos em consonância com o agrupamento de escolas para dar continuidade a este trabalho e um apoio efetivo à escola naquilo que for necessário, porque efetivamente eu penso que eu ainda não sou pai, portanto, e não posso falar disto, mas penso que os pais, um dos critérios que elegem para colocar o filho numa determinada escola é a qualidade que essa escola tenha, e efetivamente o agrupamento de escolas, a qualidade que tem deve-se às boas gestões que tem tido e à pedagogia que existe nos docentes que a integram, aliado também a uma colaboração estreita que sempre houve da Câmara Municipal e que não se irá alterar neste mandato. E sem colocar em causa essa qualidade de ensino, o agrupamento tem ainda capacidade para receber mais crianças, mais alunos de outros concelhos limítrofes de Constância? Pois eu essa questão não lhe sei responder neste momento, porque também foi uma questão que eu ainda não abordei com a senhora diretora do agrupamento de escolas, portanto, e não vou estar aqui a dizer nem que sim nem que não, porque depois poderia passar por mentiroso e eu isso todo não quero. Muito bem, então mudemos para os assuntos de âmbito social, ajudar quem mais necessita. Acredito que se calhar, ainda que de uma forma superficial, já tenha feito uma radiografia sobre aquelas famílias, sobre aquelas pessoas que mais precisam de ajuda dentro do Concelho de Constância. O que é que está projetado? Que medidas é que tem em carteira também para colocar em prática? Pronto, nós já durante estas semanas, portanto, nós já temos um rascunho, um esboço de um regulamento para a criação do cartão municipal de apoio ao idoso, através do qual iremos conceder um conjunto de descontos, quer no uso da piscina municipal, quer do ginásio municipal, quer nas obras que careçam de licenciamento. Nesse âmbito, também sabemos que existe um projeto a nível nacional de uma associação que agora não me ocorre o nome, mas que faz a comparticipação de medicamentos a pessoas carenciadas e os municípios podem aderir a isso. Portanto, nós estamos a estudar essa possibilidade e, caso seja possível, iremos aderir a isso. Portanto, dizer também que, efetivamente, como prometi, tenho estado a cumprir com essa parte, que efetivamente tenho sido um presidente de proximidade, tenho andado nas ruas e também já pedi à ação social da Câmara a sinalização de alguns casos que me parecem prementes a nível social. Portanto, o Concelho neste momento tem 51 agregados familiares
sinalizados num total, salvo entre 91 a 96 indivíduos em situações que são apoiados ou para a loja social ou para a cantina social. Portanto, estão sinalizados e estão a ter um acompanhamento no município. Fica surpreendido com esses números? Não. Repara, atendendo a que o município tem 4.041 habitantes, ter quase 100 indivíduos sinalizados é um número significativo, não me deixa efetivamente contente, mas não vale a pena agora nós estarmos a chorar sobre o sangue derramado. Portanto, fomos eleitos, estamos lá para encontrar soluções efetivamente para apoiar estas pessoas e para fazer com que elas efetivamente retomem a sua vida normal, porque em alguns casos, diria eu, a maioria é situações mesmo de exclusão social, portanto, e tudo faremos para que efetivamente este ciclo se inverta e que, fechados este ciclo de 4 anos, que cheguemos ao final com estes números mais reduzidos, diria eu. Muitos presidentes de Câmara, infelizmente digo eu, porque esta é uma realidade com que nos deparamos de norte a sul do país, mas muitos presidentes de Câmara sentem essa necessidade de apostar neste trabalho, o chamado trabalho invisível, mas que é muito útil para quem efetivamente necessita, do que aquele trabalho estrutural com obras à vista. Já pensou, quando for necessário, quando for confrontado com esta necessidade, o que é que irá fazer estruturalmente ou ajudar mesmo as pessoas? Eu já o disse mais do que uma vez e repito aqui: eu, se tiver que deixar de alcatrouar uma estrada ou deixar de fazer um passeio ou um arruamento para ajudar um conjunto de pessoas que estejam numa situação social má ou que precisem da ajuda, não hesitarei em tomar a decisão pelas pessoas. Portanto, as pessoas serão sempre o centro das nossas atenções, porque as terras são feitas das pessoas e nós queremos que as pessoas efetivamente tenham todas acesso às mesmas oportunidades e que se sintam integradas na terra onde vivem. Portanto, e até porque eu penso que esse tempo da política do alcatrão e do botão já passou. Obviamente que o Conselho necessita de alguns arruamentos efetivamente que sejam arranjados e repensados, mas o foco da nossa ação não será virado para as grandes obras. Já que fala em vias, ainda há pouco também focou a questão da A13, mas já lá vamos. Ao nível então do Conselho, e neste caso de estradas, ainda há muitas populações que têm transtornos diários porque essas tais estradas não estão nas condições desejadas. Tem noção disso? Sim, há algumas localidades efetivamente que as estradas estão numa situação degradada. Não diria que são muitos quilómetros de estrada, são alguns quilómetros de estrada. E para mim os dois casos mais críticos é efetivamente a estrada militar, que é uma estrada com servidão militar que atravessa a localidade de Malpique, em que não existe passeios feitos junto àquelas vivendas que existem aí, portanto é terra batida, a estrada encontra-se em péssimo estado de conservação. O município aí não pode ter uma intervenção direta porque é uma estrada militar sobre a gestão do campo militar de Santa Margarida, e diria que há outra via, outras duas vias que precisam de uma intervenção pensada, portanto, e aqui cinjo-me a vias mais centrais, sem falar em outros arruamentos secundários, que é efetivamente a rua dos fundadores da Sociedade Recreativa Portelense, na Portela. Portanto, foi uma estrada que eu penso, e não quero com isto fazer um julgamento precipitado ou estar a ser injusto com alguém, mas foi uma estrada que não estava prevista a levar nenhum tapete durante este ano, e foram apenas tapados alguns buracos que existiam, e mediante a pressão da população, pelo facto daquele troço de estrada não ser alcatroado, portanto pôs-se uma camadinha de alcatrão naquela estrada no início de setembro, também já sob a pressão das eleições que aí vinham, e a verdade é que a estrada está num estado calamitoso. Portanto, aquilo não é nada o que se encontra lá. Portanto, aquilo foi mesmo, eu diria que aquilo nem foi um tapete que foi lá colocado, foi uma pintura na estrada. E uma terceira via que precisa de ser intervencionada, porque é o nosso postal de entrada na vila, é a Avenida das Forças Armadas. Portanto, efetivamente, é preciso repensar aquela avenida, porque está num estado, quer os passeios, quer mesmo a via em si, que é naqueles paralelos em granito cinzento, apresentam já algumas irregularidades consideráveis, e é preciso pensar num projeto
bem estruturado para intervencionar aquela avenida. Ainda há pouco, quando falei na A13, queria dizer a 23. Sim, eu reparei, não devia estar a dizer nada. E agora então foco esta próxima questão, precisamente na A23. Não há dúvida nenhuma que é um eixo fundamental para a nossa região, mas também não há dúvidas que tem custos acrescidos, quer para empresários, nomeadamente para cidadãos que a utilizam e necessitam mesmo de utilizar para fazer percursos diários. Eu aqui pergunto-lhe se é a favor de alguma da designada discriminação positiva para a nossa região, tendo em conta os preços que atualmente são praticados na A23. Sim, obviamente que nós por vezes sofremos não, está aprovado que sofremos pelo facto de estarmos próximos de Lisboa. Muitas vezes os estudos que são feitos e as decisões são tomadas com base neste todo da zona do Vale do Tejo, onde entra Lisboa e outros concelhos com uma dinâmica que nós nesta zona mais interior não temos. Portanto, eu concordo com a discriminação positiva nas portagens da A23, quer para os empresários, quer para os cidadãos. Portanto, eu não tenho nada que... Não me oponho a essa situação, bem pelo contrário, defendo. Eu pergunto isto pelo seguinte: esta é uma realidade já de há alguns anos a esta parte. Temos uma comunidade intermunicipal do Médio Tejo onde a unanimidade também já teve a oportunidade de se manifestar contra a introdução deste tipo de valores nesta portagem, mas até agora não há qualquer reivindicação que tenha sido aceite por parte do Poder Central. Eu aqui pergunto-lhe o seguinte: é mais um autarca então a dar a cara por essa necessidade? Vale a pena reivindicar ainda junto do Poder Central, tendo em conta as condicionantes de quem vive no interior e tendo em conta estes obstáculos que a A23, que também tem vantagens, como é óbvio, mas que estes obstáculos financeiros que coloca diariamente? Sim, obviamente nós não devemos desistir, por mais que a Administração Central nos diga que não, ou às vezes nem sequer responda. Portanto, o nosso papel enquanto Presidentes de Câmara é defender as nossas terras. E nós devemos fazer sempre isso, mesmo que a resposta do outro lado seja não. Portanto, nós nunca devemos desistir de nenhum objetivo que tenhamos, porque alguém do Governo Central nos diga que não é possível ou que não vai fazer. Portanto, nós devemos insistir sempre nas questões para que algum dia elas vão ser resolvidas. E qual é que vai ser o papel de Constância dentro da comunidade intermunicipal do Médio Tejo? É a favor desta política universal, entre aspas, dentro do Médio Tejo, em que, por exemplo, um evento de Constância possa chamar pessoas de outros concelhos limítrofes, beneficiar do turismo, do chamado turismo religioso de Fátima, ou neste caso do concelho de Orém? É a favor desta política, uma política comum aos 13 municípios? Sim, eu não sou a favor e defendo essa política, porque acho que, ainda por cima, Constância, com a escala que tem, portanto é uma escala pequenina, portanto tem todas as vantagens em juntar-se no seio da comunidade e ter projetos em comuns, porque assim ganhamos escala e é mais fácil chegar a outros públicos e conseguir outras vantagens que sozinhos nunca conseguiremos. Portanto, eu nunca defendi que os concelhos, nem defendo, devem de ser ilhas isoladas, portanto, porque o mundo está em mudança constante, portanto, diariamente o mundo muda, existem coisas novas, e nós no nosso país e na região do Médio Tejo não devemos ser indiferentes a isso, ou seja, tem que haver uma colaboração entre os municípios na procura de soluções que defendam os interesses da região, mantendo sempre as diferenças que existem entre os concelhos e as realidades que são bastante distintas entre os concelhos. Portanto, o Médio Tejo é uma região que eu diria rica nisso, portanto, há concelhos com dinâmicas completamente diferentes, com costumes e culturas diferentes, portanto, e dentro das diferenças procurar pontos comuns para o desenvolvimento desta região. Centrava então particularmente em Constância novamente para lhe perguntar o seguinte: dentro destes próximos 4 anos está algo em vista ao nível do saneamento básico? É uma necessidade ou o investimento, acredito eu, avultado coloca aqui algum travão? Repara, a questão do saneamento e da água em baixa, neste momento coloca-se a seguinte questão: é que os municípios sozinhos, com receitas próprias, não conseguem fazer esse investimento. Portanto, isto terá que passar por programas comunitários, fundos comunitários que comparticipem efetivamente a estas obras. Portanto, o que acontece hoje é que esses avisos dos fundos comunitários e a comparticipação desse tipo de obras apenas é possível se os municípios se encontrarem agregados. Portanto, é uma das condições para poder usufruir dessa situação. No que se refere à Constância, a cobertura de saneamento básico não é uma cobertura das piores do país. Portanto, nós temos, salvo erro, 96% de cobertura, 96%, 97% por aí, de cobertura do concelho.
Temos alguns focos ainda que efetivamente levantam alguns problemas, como é o caso da localidade da Pereira, que não tem saneamento básico, ainda é aquele sistema de fossas. Eu diria que é o caso mais preocupante, mas que também está em análise pelo Executivo Municipal e que, se for possível, o faremos. Queria falar também do ambiente. Temos constância que tem aquela confluência do Tejo com o Zezer, muito se tem falado, e até mesmo hoje há registro para focos de poluição na Ortiga, isto no concelho de Mação, ou seja, diariamente, infelizmente, surgem alertas de vários pontos do nosso distrito a falar sobre a poluição, neste caso do Tejo. Enquanto Presidente de Câmara de um concelho que está umbilicalmente ligado à história, neste caso do Tejo, o que é que sente? O que é que acredita que pode ser feito? Pouco, acredito eu, dentro de uma autarquia, mas o que é que acredita que pode ser feito para que as populações ribeirinhas não tenham o seu ganha-pão de algumas pessoas afetado no futuro? Pronto, como acabou de referir, o papel das autarquias não pode ser muito, portanto isso é um setor que compete à administração central, portanto o papel da autarquia é só chamar a atenção para a situação do rio, e isso no mandato anterior, por quem esteve na Câmara Municipal, foi feito, e portanto o papel do município será sempre esse. Nós sabemos também que o rio hoje nos últimos tempos tem levado muito pouca água, portanto hoje eu diria que era uma autêntica ribeirinha que corria em constância, portanto o papel da Câmara será sempre alertar para essa situação sobre a poluição do rio. Mas é uma situação tão preocupante como aquela que nos é transmitida diariamente? Eu penso que é, porque o rio, para além de levar pouca água, nota-se alguns focos de poluição, portanto a cor da água é diferente, não é a cor normal do rio, e com isso é tudo um conjunto de coisas que se perdem, determinado tipo de espécies de peixes, a própria atividade pescatória de pesca desportiva também vai desaparecendo aos poucos daquela zona, portanto é tudo um conjunto de riqueza natural que se perde, e também não deixa de ter impacto na atividade turística, porque nós levarmos um conjunto de pessoas, por exemplo, fazer descida do Rio Tejo, e efetivamente as pessoas verificarem que o rio está completamente poluído, acho que não é atraente para ninguém verificar aquela situação. Nós temos a vantagem de termos ali o Rio Zezer, que felizmente não tem a poluição, nem os níveis de poluição que o Rio Tejo tem, mas efetivamente é um problema que o Governo Central se deve preocupar, é resolver o problema do Rio Tejo. Muito bem, questões da saúde. Comecemos pelos cuidados primários, médicos de família. Ainda há muitas pessoas do concelho sem ter acesso a médico de família, não? Nós no concelho temos diria, dois problemas fundamentais. Por um lado, nós temos atualmente duas médicas de família que, penso eu, mais 3, 4 anos atingirão a idade de reforma. Tínhamos o Dr. Fernando Ciborro, que saiu da Extensão de Saúde de Santa Margarida e do Centro de Saúde de Constância, foi substituído por uma nova clínica, e temos o problema da Extensão de Saúde de Montalvo, que foi encerrada há uns anos, não tem médico de família, os doentes foram transferidos para o Centro de Saúde de Constância, e é um problema que nós, durante estes 4 anos, queremos ver efetivamente resolvido, porque trata-se de uma população também da freguesia de Montalvo envelhecida, com dificuldades de se deslocarem a Constância, porque Constância também não tem uma rede de transportes, apesar de existir o transporte a pedido, e isso é um dossiê que nos teremos que debruçar de forma a publicitar mais junto da população a existência deste transporte a pedido. A verdade é que, não lhe sei dizer de cabeça, mas foi-me entregue os dados até outubro, e a utilização desse transporte no concelho está a ter um impacto muito diminuto, portanto não corresponde às expectativas daquilo que seria aquilo que seria essencial para as necessidades das nossas populações. Portanto, o nosso objetivo, e isso também posso dizer que já tentámos, já desencadeámos esse processo, é tentar perceber junto à ARS de Lisboa e Val do Tejo o que é que se pode fazer na extensão de saúde de Montalvo, e o nosso compromisso é que, se as obras que são necessárias fazer na extensão de saúde de Montalvo, se as pudermos suportar pelo orçamento municipal, o município assume as obras que são necessárias fazer nessa extensão de saúde, e se for necessário a Câmara assumirá também a contratação de um médico para que aquela população efetivamente possa ter médico.
Não iremos fazer nada que outros autarcas já não tenham feito, e estou-me a lembrar agora aqui em Salvaterra de Magos, na extensão de saúde de Muge, ou o Presidente da Câmara Municipal do Cartaz, que efetivamente fez o mesmo. Ou seja, nós sabemos que é uma competência da Administração Central. Era isso, não o choca substituir a Administração Central? Repare, chocar choca-me, mas eu não guio a minha ação por chavões ideológicos. Portanto, eu ponho em cima das minhas convicções ideológicas o interesse das populações. Eu só tenho uma população de 1000 e tal pessoas que para se deslocarem para terem médico de família, se têm que deslocar à sede do Conselho, com todas as dificuldades que isso acarreta. Portanto, e podendo a Câmara, em prol das populações, a resolver esse problema, portanto, eu farei. Portanto, não tenho esse chavão de quem me antecedeu tinha, de que era uma competência da Administração Central e por selo não o iria fazer. Portanto, não tenho esse pensamento, nem nunca o irei ter. Cuidados hospitalares, tal como estamos, Médio Tejo, a questão deste triângulo hospitalar, Abrantes, Tomar, Torres Novas, serve, neste caso, também os interesses e presta bons cuidados, os cuidados necessários à população do concelho de Constância? Eu acho que o Centro Hospitalar do Médio Tejo é fruto, a situação que temos é fruto de políticas nacionais também. E eu conheço o Centro Hospitalar do Médio Tejo porque trabalhava lá, conheço a realidade, portanto, e eu diria que 80% a 80% talvez, da atividade médica é baseada em prestadores de serviços. Portanto, tem médicos que vêm fazer 2 turnos, e o Estado Central nada fez para alterar esta situação. Ou seja, nós damos com médicos em regime de prestação de serviços que oferem mais vencimento em fazer 3 ou 4, 5 turnos do que um médico que esteja no quadro a trabalhar o mês inteiro. Portanto, enquanto o Estado não alterar esta situação, os cuidados de saúde no Médio Tejo ou em outras zonas de interior não se vão alterar, porque a realidade é uma: os médicos preferem ficar nos grandes centros urbanos como Lisboa, Porto e Coimbra, em vez de vir para zonas do interior. Portanto, e isto só muda quando a tutela entender que efetivamente deve de haver uma inversão. Eu, na fase final em que ainda estava a trabalhar no Centro Hospitalar do Médio Tejo, efetivamente senti que houve por parte do Sr. Ministro da Saúde uma tentativa de efetivamente alterar esta situação. Ou seja, fazer com que efetivamente os prestadores de serviços vissem as suas remunerações baixar, de forma a incentivá-los a entrar nos quadros. Porquê? Porque o médico no quadro do hospital tem o cuidado de querer ter um serviço organizado, de querer ter bons colegas que prestem um bom serviço aos doentes. Um serviço baseado em prestadores de serviços não há esse cuidado. Portanto, o prestador vai ali, faz aquele turno de 24 horas ou de 12 horas, atende os doentes e vai à vida dele. Portanto, não tem preocupação com a instituição. Usando um ditado popular, não tem amor à camisola que veste. Portanto, enquanto isto não se conseguir inverter esta situação, não é possível haver aqui uma melhoria, na minha perspectiva, dos cuidados de saúde no Médio Tejo, por mais que as administrações mudem e que se mudem os administradores. Portanto, acho que isto não é um problema que passe por esta administração ou por outras que passaram por Centro Hospitalar. Portanto, acho que é mesmo uma questão de política nacional. Ou seja, também posso depreender das suas palavras que na base destes problemas e dos transtornos que quem necessita de cuidados hospitalares, nomeadamente nas urgências, na base destes problemas está então uma questão de recursos humanos e não tanto a distribuição de valências de urgências aqui ou no outro lado. Eu também sempre defendi que achava que as urgências não deveriam estar completamente, a urgência médico-cirúrgica não devia estar só concentrada no hospital de Abrantes. Acho que se deveria ponderar efetivamente a abertura de uma urgência médico-cirúrgica numa das outras unidades, e não me vou pronunciar se deveria ser em Torres Novas ou em Tomar, não entro nesse tipo de documentários. Mas também percebo a parte da administração. Ora, se tem a parte da prestação de serviços, dos cuidados de saúde baseada em prestadores de serviços, e se há falta de clínicos, porque a verdade é esta, porque há falta de médicos, e isso tem outros problemas que não nos compete a nós agora aqui estar a fazer a análise disso, seria uma análise mais profunda, porque é que há falta de médicos no interior. Portanto, eu percebo que não se toma a decisão de abrir as urgências médico-cirúrgicas numa das outras unidades, porque efetivamente não há recursos humanos para o fazer. Mas eu acho que o caminho deve ser esse. As urgências do Hospital de Abrantes não têm capacidade de resposta para a afluência que efetivamente têm tido nos últimos anos. Eu ainda a semana passada tive relatos de efetivamente de um caos completo
nas urgências da unidade hospitalar de Abrantes, porque chega a um certo ponto que os recursos são poucos e eu penso que os próprios clínicos entram um bocado em desespero com as condições que têm. Muito bem, já estamos na reta final deste Uma Hora Com. Não queria deixar de abordar também a questão cultural, a questão desportiva, a questão do associativismo. Qual é que é o tipo de relação que a sua gestão quererá ter com as associações e dentro do programa cultural e desportivo anual do Conselho de Constância, se irá haver novidades, alterações, novos eventos, o que é que tem em vista? Pronto, a relação que eu mantenho com as associações é uma relação de proximidade, até porque eu penso, não tenho a certeza, que eu sou o primeiro Presidente de Câmara, que antes de ser Presidente de Câmara fui um Presidente de uma coletividade. Portanto, em Constância, nunca nenhum Presidente de Câmara tinha sido Presidente de uma coletividade. Tinham sido dirigentes associativos, mas não Presidentes de uma coletividade. Portanto, eu conheço a realidade associativa do Conselho, conheço o esforço e a dedicação que as pessoas que se entregam ao associativismo têm que fazer diariamente das suas vidas para poder efetivamente desenvolver o conjunto de atividades que desenvolvem cada um na sua associação. Dizer que o Conselho é rico a nível associativo, portanto temos um número de associações considerável e felizmente não temos nenhuma que esteja encerrada por falta de órgãos sociais, o que demonstra bem a dinâmica que existe. Portanto, o meu compromisso com as associações é apoiar naquilo que for possível à Câmara Municipal, sem promessas megalómanas, porque não é possível fazê-las, e como disse agora no sábado passado num evento que participei de uma associação, mais do que o apoio financeiro e do que o apoio logístico, eu quero que todos saibam, e é isto que tenho transmitido, que o gabinete do Presidente de Câmara estará sempre aberto para os receber, mais que não seja para o desabafo que eles queiram fazer. Portanto, e é nesse sentido que eu estarei sempre solidário com os dirigentes associativos e que tem no Presidente de Câmara um polo de apoio naquilo que for possível efetivamente ao município apoiar. Também temos em mente, efetivamente, rever o regulamento de apoio ao associativismo. Achamos que é complexo demais, não é claro na forma como são atribuídos os apoios às coletividades, portanto queremos clarificar essa situação. Também quero alertar de que isto não será um ímpeto de fazer já nos próximos 6, 7, 8 meses, portanto isto será um trabalho que terá que ser feito, porque nós, paralelamente a este regulamento, temos outros conjuntos de regulamentos que temos que proceder à sua alteração porque se encontram completamente desatualizados. Um regulamento tendo em conta a atividade de cada uma das não será um regulamento geral, mas efetivamente os critérios de atribuição dos subsídios têm que ser guiados por mais objetividade e não por a subjetividade que atualmente existe, portanto, para que todos percebam, para que as regras sejam claras e para que todos percebam porque é que recebem X e não recebem Y. Portanto, acho que isso que é fundamental para que as associações efetivamente saibam, os dirigentes associativos percebam porque é que a Câmara apoia aquela associação com um valor de X e a outra um valor de Y. Portanto, haja uma clarificação a esse nível. A nível cultural, nós queremos efetivamente trazer mais cultura, principalmente à vila, mas também não nos queremos estar a substituir às associações. Portanto, as associações promovem um conjunto de atividades culturais com a importância que têm. Portanto, para já o que eu posso dizer é que, efetivamente, e contrariamente àquilo que alguns disseram durante a campanha eleitoral, o Conselho de Constância vai continuar a ter a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e as festas do Conselho, portanto, isso não irá terminar, tal como as Pomonas Camunianas, e teremos efetivamente, não posso ainda revelar quem será, mas teremos a apresentação de um livro no início de janeiro em Constância, também de alguém a nível nacional, que acho que dará projeção ao Conselho e que será importante. Portanto, as nossas atividades culturais sendo nestes dois grandes eventos ao nível das festas do Conselho, das Pomonas Camunianas, e teremos agora no dia 7 de dezembro o Gostar de Constância, que mais não é relembrar a mudança de nome da vila de Punhete para Constância, ocorrida a 7 de dezembro de 1836, em que iremos homenagear 3 coletividades do Conselho: a Associação Filarmónica, a Associação Casa Memória de Camões e o Rancho Folclórico Os Camponeses de Malpique. Portanto, para já, na cultura, o que está pensado será neste âmbito. Portanto, temos efetivamente outras atividades em estudo e em ponderação, mas não estamos em condições ainda de as anunciar. Muito bem, já estamos então na reta final deste Uma Hora Com. Disponibilizava-lhe agora o tempo que entendesse para se dirigir à sua população, neste caso à população de Constância, algo que tenha ficado por dizer, algo que considere importante projetar então para os próximos 4 anos. Pronto, o que eu tenho a dirigir à população é aquilo que tenho transmitido a todos, que acreditem no futuro do Conselho, que estejam otimistas, que nós efetivamente estamos a trabalhar naquilo que achamos que é o melhor para o nosso Conselho e, acima de tudo, que temos um cuidado extremo de cumprir tudo aquilo que prometemos no nosso programa eleitoral.
Eu tenho em cima da minha secretária o programa eleitoral que submetemos às eleições para efetivamente dar corpo às promessas que fizemos. Também não posso deixar de dizer isto, quase a completar um mês de mandato, agradecer aos trabalhadores do município, que têm sido efetivamente uma alavanca fundamental no desenvolvimento de algum trabalho que nós já fizemos. Os trabalhadores encontravam-se um pouco desmotivados e desanimados. Acho que já conseguimos efetivamente chamá-los, incluí-los nas decisões que tomamos, e é assim que queremos que o mandato decorra. Dizer às pessoas que já fizemos algumas intervenções pequenas, que ainda não nos foi possível chegar a todo lado. Dizer também que efetivamente a Vila tem neste momento um problema que não me deixa feliz, que é as ruas cheias de folhas, mas que estamos no outono e nem que o município tivesse 30 ou 40 funcionários não era possível chegar a todo lado. Portanto, dizer que muitas vezes nós limpamos a rua de manhã e quando chega ao final do dia a rua já está completamente cheia de folhas. Portanto, o que eu quero passar é efetivamente que acreditem no Executivo Municipal, que estejam otimistas e confiantes no futuro, que nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que o Conselho consiga vencer os desafios que se colocam e que cheguemos ao fim destes 4 anos melhor do que aquilo que encontramos quando chegámos agora à Câmara Municipal.